Durante a Segunda Guerra Mundial, para decifrarem as mensagens secretas, foi utilizada a técnica de decomposição em fatores primos. O número n é dado pela expressão 2 elevado a x vezes 5 elevado a y vezes 7 elevado a z, na qual x, y e z são números inteiros não negativos. Sabe-se que n é múltiplo de 10 e não é múltiplo de 7. O número de divisores de n diferentes de n é... Então, o objetivo dessa questão é calcular a quantidade de divisores do número n diferentes de n. Antes de fazer propriamente essa questão, como que eu calculo a quantidade de divisores de um número? Vamos supor que eu quero calcular a quantidade de divisores do número 12. O número 12 é um número pequeno e um número em que eu consigo listar facilmente os divisores dele. Quando eu falo de divisores de 12, eu tenho que pensar que eu tenho o 12... dividido por algum número, né, que seriam os divisores, tem que dar uma divisão exata. O resto tem que ser zero, não pode dar vírgula. Então, tem que dar uma divisão exata aqui. O 1 é divisor de todo número. Então, começando aqui os divisores de 12, nós temos o 1. Aí eu gosto de fazer uma técnica para achar esses divisores. 12 dividido por 1, eu sei que é 12. Então, quer dizer que 1 e 12 são divisores de 12. 2 também é divisor de 12. 12 dividido por 2 dá 6. Então, também vai ser divisor. 12 dividido por 3 dá 4. Perceba que aqui entre o 4 e o 6 teria o 5, né? Só que o 5 ele não é divisor de 12. Então, nós temos que os divisores de 12 são 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Quer dizer que o 12 tem 6 divisores. Então, a quantidade de divisores de 12 é 6. Só que nós temos um algoritmo para calcular essa quantidade de divisores. Porque às vezes o número é muito grande, né? Então fica muito demorado para listar cada um deles e depois ver quantos que são. Qual é o processo para calcular a quantidade de divisores de um número? Eu vou decompor esse número em fatores primos. Quando eu falo decompor em fatores primos, é fatorar o número. Então, vou fatorar o número 12. 12 dividido por 2 dá 6. Por 2, 3. Por 3, 1. Ou seja... o 12, decomposto em fatores primos, é 2 elevado a 2, vezes 3 elevado a 1. Beleza, esse é o primeiro passo. Depois que eu fatorei o número, eu vou somar uma unidade no expoente de cada fator desse número. Como assim? Então, se o 12 é 2 elevado a 2, vezes 3 elevado a 1, eu vou pegar o expoente de cada um dos fatores e somar uma unidade. Então, aqui vai ficar 2 mais 1. Aqui, 1 mais 1. Beleza. Depois que eu fiz isso, terceiro passo é multiplicar esses valores. Então, eu vou multiplicar 2 mais 1, vou colocar em parênteses, né, porque eu tenho que resolver esse 2 mais 1 primeiro, por 1 mais 1. 2 mais 1 é 3, 1 mais 1, 2. 3 vezes 2 dá 6. Ou seja, o 12 tem 6 divisores, que foi justamente o que a gente encontrou, né, listando cada um deles. Então, perceba que foi criado um algoritmo para calcular a quantidade de divisores de um número. Então, o primeiro passo eu vou fatorar esse número. No segundo passo, somar uma unidade no expoente de cada fator desse número e depois multiplicar esses resultados. 1 hora depois. O número n, que não sabemos qual é 2 elevado a x vezes 5 elevado a y vezes 7 elevado a z. Beleza. Vou descobrir a quantidade de divisores desse número. Então, perceba que o n, ele já está, aquele primeiro passo, que é pegar o número e decompor em fatores primos, ele já está feito. Porque perceba que aqui 2, 5 e 7 são números primos. E eu tenho aqui, né, os expoentes. Apesar de não saber o número, né, mas eu tenho indicado com letras. Então, eu já sei a decomposição em fatores primos do n. Ou seja, ele já está fatorado. Eu posso pular, então, para o segundo passo, que é pegar cada expoente e somar 1. Então, aqui ficaria x mais 1, y mais 1 e z mais 1. E pelo terceiro passo, eu vou simplesmente multiplicar isso. Então, o n possui x mais 1 vezes y mais 1 vezes z mais 1 divisores. Então, essa é a quantidade de divisores do número n. Só que, na questão, pediu o número de divisores de n diferentes de n. Como assim? Quando eu vim aqui e listei os divisores de 12, perceba que eu tenho
o 1, o 2, o 3, o 4 e o 6. E o 12, que é ele mesmo. No caso, eu não quero ele mesmo. Então, eu vou ter que vir aqui, ó, e tirar o 1. Porque eu não quero o n. Porque eu quero todos os divisores menos, né, diferentes de n, ou seja, menos o n. Então, esse cálculo que a gente acabou de fazer é a quantidade de divisores de n. Eu vou vir aqui e vou tirar ele mesmo, eu vou tirar 1. Então, no caso, a quantidade de divisores de n diferentes de n seria aí letra E. Agora, só a título de curiosidade, algumas partes foram mencionadas ali no texto que a gente não usou, né? Que falou que o n é múltiplo de 10 e não é múltiplo de 7. Quando eu falo que o número é múltiplo de 10, vamos pensar aqui, ó, na fatoração do 10. 10 dividido por 2, 5. 5 dividido por 5, 1. Quando eu falo que o número é múltiplo de 10, ele tem que ter pelo menos um fator 2 e um fator 5, pelo menos um. Então, no caso aqui, ó, como o n é 2 elevado a x vezes 5 elevado a y vezes 7 elevado a z e ele é múltiplo de 10, tem que ter pelo menos um fator 2. Então, esse x aqui é pelo menos 1 e esse y é pelo menos 1. Agora, quando eu falo que o número não é múltiplo de 7, que está falando lá no enunciado, significa que ele não tem o fator 7. Então, esse z aqui seria 0. Eu tenho certeza que ele é igual a 0, não pelo menos 0, né? Então, esse z é 0. E perceba que na nossa resposta a gente marcou isso aqui, ó. X mais 1 vezes y mais 1 vezes z mais 1 menos 1. Esse z mais 1 confunde a gente porque falou que não é múltiplo de 7. Então, como o número não é múltiplo de 7, a única coisa que ia acontecer é que esse z ia ser igual a 0. Então, ficaria nesse parênteses 0 mais 1. E 0 mais 1 é 1. E quando eu multiplico um número por outro número por 1, esse multiplicar por 1 aqui não vai fazer diferença na minha resposta. Então, não tem problema a gente marcar a letra E. Agora, se na questão tivesse x mais 1 vezes y mais 1 menos 1, ou seja, se eu retirasse esse fator aqui, porque já que ele é 1, ele não faz diferença, aí sim, se tivesse essa opção, eu poderia, né, marcar ela. Então, se tivesse essa opção que a gente acabou de falar e a letra E, a questão poderia ser anulada.